Vindo de louvor hoje de manhã, amém? Parabéns, é um dia de celebração para todos nós em Cristo Jesus. E Cristo é tudo e está em todos nós. Obrigado, Hugo, foi lindo o seu louvor. Dá uma salva de palmas para esse pessoal. Eu gostaria de falar com os irmãos hoje de manhã sobre Jesus, o tesouro de Deus. Jesus, o tesouro de Deus. E eu queria focar nessa ideia que Deus deu seu Filho para mudar a gente, para transformar a gente. E essa questão de tesouro faz parte dessa ideia de mudar pessoas. Eu quero ler alguns trechos aqui só para a gente poder focar bem. Primeiro versículo: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, quando falamos de Jesus, a criança que nasceu em Belém, nós temos que compreender que Deus colocou dentro de Jesus, nessa criança, toda a plenitude da divindade. É super difícil a gente compreender como é que isso é possível. Quando a gente pensa no tamanho do Criador, a gente não consegue, com as nossas mentes, compreender nenhum por cento do que Ele é. A gente consegue captar uma visão de Deus através da natureza, através do poder da natureza. A gente consegue ver como Deus é generoso pela natureza. Cada refeição que a gente come, a gente entende que vem de Deus. A gente sabe que o ar que a gente respira vem de Deus. Mas Natal é uma declaração que diz que a essência de Deus, tudo que Ele é, o amor perfeito, Ele conseguiu colocar dentro de uma criança para que a gente pudesse enxergar o coração de Deus de uma forma que combina com as nossas limitações. Outro versículo que diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma vez, é uma declaração que é quase impossível a gente reconciliar, olhando o universo do tamanho que nos cerca e a complexidade e sistema solar e tudo que nos cerca, compreender por que Deus faria uma coisa dessas. E levanta muita pergunta na cabeça da gente. Um versículo que não vai aparecer na tela, mas também revela isso, diz assim: Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, para a gente viver o Natal, a gente tem que olhar essa questão e dizer: se Jesus aparece aqui nesse palco hoje de manhã, em carne e osso, aquele mesmo Jesus que nasceu em Belém, nós teríamos que olhar para Ele e dizer: eu vejo nele toda a plenitude da divindade. Eu vejo nele, escondido nele, toda a sabedoria e do conhecimento. Deus escolheu essa forma de nos convencer que Ele nos ama e quer somente o nosso bem. Então, quando falamos que Jesus é o tesouro do Pai, isso não é uma expressão só de fazer Natal criar uma emoção agradável em nós. É literalmente dizer que tudo que é precioso em Deus foi revelado num ser humano chamado Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, quando passamos 30 minutos, como acabamos de fazer, falando tanto de Jesus,
alguém que não conhece o cristianismo, ou talvez não conhece porque estamos aqui, a pessoa vai estranhar e deveria estranhar porque esse povo está tão focado nessa criança. Por que os anjos cantaram no dia que ele nasceu? Por que Deus levou pastores e ovelhas para ir lá para vê-lo? Por que Herodes queria tanto matá-lo? Porque dentro dele, Deus estava se revelando. E continua fazendo assim. Existe um poder, o poder de um tesouro. Existe sim. Você crê que tem poder em tesouros? Só dá um passeio lá em Brasília. Corre atrás do dinheiro desse mundo, tesouros, e você encontra a raiz das guerras. Você crê que um tesouro pode modificar um ser humano? Nos anos 70, quase séculos atrás, eu era jovem, com cabelo, magrinho. A minha esposa achou que eu era bonito também. E eu achei um livro. Eu sou tão velho que eu sou AC, anticomputador. E eu achei um livro chamado O Hobbit. A história de Bilbo Baggins. E um anel. Depois também tinha os outros livros sobre o poder de todas as pessoas que mexeram com aquele anel. Porque era um anel, mas era um tesouro de poder. E os 4 livros que eu já li pelo menos 9 vezes, todos eles. Já assisti o filme até quase Netflix me proibir entrar naquele filme. Ou quer me cobrar mais. Porque é uma ilustração do poder de um tesouro alterar pessoas. E Deus sabe disso, é um fato. O tipo de tesouro que você valoriza, ela modifica você ou para o bem ou para o mal. O político que vai para Brasília não vai lá para bagunçar as coisas. A grande maioria das pessoas não vão lá para simplesmente bagunçar alguma coisa. Podemos crer nas boas intenções da grande maioria das pessoas, mas que as pessoas não entendem é o poder de um tesouro. Poder, tesouro andam junto. Tesouro e liberdade de impor sua vontade andam juntos. Então não importa quem seja. Se mexer com tesouro, você está se abrindo para a modificação da sua maneira de agir e pensar e ser. Não tem como evitar isso. Interessante que Jesus não falou mal de tesouro. Tem a ideia de comunismo, talvez, que alguém abraça e diz, o fim do problema no mundo vai ser todo mundo ter tudo igual. O problema é que sempre vai ter alguém que quer achar o tesouro no meio do igual. Porque sobe sempre esse desejo de eu me diferenciar pelo tesouro que eu tenho. Então eu queria falar um pouco de tesouro e responder uma pergunta: por que Deus enviou esse tesouro, Jesus, para nós? O que é que Ele quer que mude na nossa vida? Primeira coisa que aprendemos: oferecer um tesouro manifesta um desejo de fazer uma conexão. Se alguém pegar o tesouro que tem e divide com você o tesouro, aquela pessoa quer fazer uma conexão com você. Usando o tesouro para a corrupção, é fácil ver isso. Uma companhia quer influenciar as leis do país. Então ela tem tesouro. E ela oferece tesouro para alguém na política que tem poder de escrever leis que vão facilitar o caminho da riqueza daquela companhia.
Quando alguém chega com um tesouro, sua primeira pergunta deveria ser: por quê? Por que essa pessoa quer dividir o que ela tem comigo? Isso é a história de Natal. Os magos trouxeram tesouros para o menino Jesus. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem. Avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir um rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto o oriente foi adiante deles, até finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros. Lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Os magos chegaram com tesouros. Porque quando você quer uma conexão com alguém, quando você é generoso com aquilo que você tem, você cria uma conexão. Quando você tira daquilo que é seu, separa um presente e coloca na mão de uma outra pessoa, você está dizendo: eu quero manter uma conexão com você. Isso é poder de um tesouro. Isso pode ser uma coisa má ou uma coisa boa. Nesse caso, esses magos estavam agindo, valorizando essa criança e dizendo: eu vou honrar seu valor com valor. Vou entregar para você uma coisa que me custou algo. Então, uma regra de tesouros: você usa o tesouro para criar conexões. Você usa o que é precioso para você para criar uma ponte. Segunda coisa, um tesouro atrairá o seu coração. Jesus disse assim sobre tesouros: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Uma vez chegando perto de um tesouro tem um poder de atrair. E muitas pessoas usam tesouros para captar a atenção de alguém, para poder manipular a pessoa. E fazer ela crer que esse tesouro vai aliviar a sua dor, vai aliviar a sua frustração, e vai dar para ela uma sensação de segurança. E Jesus disse que os tesouros deste mundo podem sim aliviar parte da sua dor, mas tem um problema: o alívio não dura, o ladrão anda perto de tesouro. Então ele não condena tesouro, mas ele diz: coloque seus tesouros onde vão durar. No reino de Deus. Outra coisa sobre tesouro que aprendemos: o tesouro correto resolverá tudo e terminará a sua busca pela satisfação. Segundo Jesus, existe um tipo de tesouro que você pode adquirir, que satisfaz você de uma maneira tão profunda, que você para de buscar mais. O problema com dinheiro é que nunca tem suficiente.
O problema com dinheiro, e porque não podemos servir a Deus e também Mamon, é porque o dinheiro aqui no mundo, porque tem ladrão, porque tem inflação, porque tem crise, não importa quanto dinheiro você tem, você sempre pensa que tem que ter mais. Quando você tem $1 bilhão, quem precisa? Como é que você gasta tudo isso? Mas o dinheiro é uma voz que nunca satisfaz. Mas Jesus está dizendo que existe um tipo de tesouro que acalme o coração, tranquilize o coração e faz essa coisa parar. Ele diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, satisfação, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e o comprou. Por quê? Por quê? Porque existe um tipo de tesouro achado em Deus, que em vez de criar em você um anseio por mais, ela cria em você uma satisfação com aquilo que você tem. Em vez de você ser prisioneiro de desejos mais fortes ainda, porque o seu tesouro é vulnerável, você sabe que eu posso parar de me preocupar, porque o tesouro que eu acabei de achar, e eu troquei tudo que eu tinha para esse tesouro, vai surtir um efeito em mim de paz. Outro fato sobre tesouro. Outro fato. O tesouro errado é uma prisão despercebida. Se a gente achar um tesouro, a gente pode pensar, finalmente. E cantar, agora eu não tenho problema. Agora eu tenho tudo. Até interessante, a ilustração que Jesus usa é de um rapaz que quer fazer o bem, e ele pensa que o dinheiro que ele tem liberta ele para fazer o bem. Deixa eu ler. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom? Olha o que ele quer. Que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, e se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Nunca vou esquecer de um episódio na igreja onde eu era pastor nos Estados Unidos durante 18 anos, de uma pessoa na nossa igreja que me levou para almoçar. E ele me falou assim, pastor, ore por mim, porque eu quero ficar rico, tão rico que eu posso ser generoso. Eu falei, como assim? Pastor, eu descobri uma maneira de ganhar muito dinheiro. E meu alvo é acumular tanto dinheiro que eu vou ter tempo para ser bom. E eu vi aquele rapaz passar 3, 4, 5 anos buscando esse alvo. Sumiu da igreja. Porque ele estava correndo atrás do tesouro que ia deixar ele tempo livre para ser bom. A última vez que eu encontrei ele já desistiu, porque ele nunca ficou rico.
e voltou a andar no chão correto, que era ser rico em Cristo, para ser bom. Nós não podemos fazer esse negócio com Jesus de achar que Ele não é suficiente como tesouro para nós, para a gente viver uma vida alegre, de satisfação. E talvez Jesus, eu tenho que confessar que cada vez que eu leio esse trecho como esse jovem rico, eu não sei se eu tenho uma sensação que talvez Jesus estava sendo cruel demais com ele. Mas ele não estava sendo cruel, porque o poder de um tesouro errado não é ganhar, é uma prisão despercebida. Tem muita gente no mundo que vive em prisão dos seus desejos. E tentam fazer um negócio de transformar prisão em liberdade. Isso é poder. Isso é poder mesmo de um tesouro. Um tesouro bom produz palavras e ações boas. Um tesouro mau produz ações más. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, o homem haverá de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. O que Deus vai julgar, no fim da nossa experiência humana, não é as nossas ações. Ele vai nos condenar pelas palavras, porque a palavra vem antes. E quando alguém tem um coração com tesouro bom, aquela pessoa vive falando bem. Ela fala a verdade. Isso prova que ela é sincera e correta. Agora a pergunta para esse Natal: por que o Pai nos oferece Jesus, o seu tesouro? Quero que você pense um momento. Por que Deus colocaria o tesouro dele no mundo, num ser humano fisicamente tão frágil? Porque ninguém coloca tesouro perante alguém sem ter uma agenda, um alvo, um querer. Então, antes da gente abrir os braços e pegar no menino Jesus e aceitar ele como se fosse ele o nosso tesouro, temos que perguntar, por que Deus fez isso? Aí tem uma lista que a gente vai colocar para os seus pensamentos hoje. Primeira coisa, o Pai quer uma conexão eterna conosco em Jesus. Ele colocou Jesus aqui como um convite. Chegue perto de mim, porque eu sou generoso, e tudo que eu tenho, e tudo que eu sei, e tudo que eu sou, eu estou tirando de mim para incluir você no meu tesouro. Outra coisa, o Pai quer que o nosso coração fique focado em Jesus. Ele sabia que a gente é frágil, a gente erra, a gente peca, e Ele precisava nos dar um tesouro tão lindo, tão atraente, tão assim, cheio de graça e de verdade, que a gente não ia conseguir tirar os nossos olhos daquele menino. Você está aqui hoje de manhã, porque Jesus é atraente, amém? Ele é lindo, Ele é o tesouro de Deus. Outra coisa, o Pai colocou esse tesouro no mundo. O Pai quer que Jesus seja o fim da nossa busca pela satisfação. Nesse Natal, você já recebeu o presente.
Se receber outra coisa além de Jesus neste Natal, é lucro. Mas para ser feliz neste Natal, sem emprego, sem dinheiro, sem perspectiva, doente, não esqueça. Ninguém tira de você o tesouro que é Cristo em você, a esperança da glória. Você continua sendo uma pessoa riquíssima, se tem Jesus. Outra coisa, o Pai quer que Jesus nos liberte das prisões despercebidas. O que faz um bom psicólogo, psicóloga, como a família Barcelos? O que eles fazem? Eles ajudam a pessoa a perceber o que ela não percebe. Eles não podem ser a cura, mas o início da cura tem como comparar uma coisa com outra, aí você vê na luz daquilo que é verdadeira. O que é que faz o Celebrando a Recuperação? Celebrando a Recuperação não é a cura, mas o Celebrando a Recuperação permite você passar um ano vendo a verdade na presença de Jesus, até finalmente você percebe sua prisão. Em Cristo liberta você daquela prisão. O Pai quer que a gente dê fruto, bom fruto, que vem do tesouro de Jesus. Deus quer curar minha boca. Impressionante. Quem tem dom de falar, corre grande risco de pecar. Quem tem dom, sempre corre risco com aquele dom. Quem é o dom de mobilizar pessoas, corre risco de manipular pessoas. Quem prega bem, corre risco de criar heresias novas. Mas se Jesus for o meu tesouro, Ele vai purificar minha boca. Ele vai purificar os meus desejos, porque o poder de um tesouro correto cura. Porque o Pai sabe que quem recebe Jesus, recebe tudo. Quem tem Jesus, não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus, não tem falta de nada. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Tudo que eu sou é fruto de um tesouro que eu recebi. Eu não sou, mas Ele é. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Porque esse é o poder do tesouro, o menino Jesus. Nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. O milagre de cristianismo é eu ver em você o tesouro escondido que é Jesus. Porque quando eu vejo que você tem o mesmo tesouro que eu tenho, automaticamente eu vou querer unir com você para celebrar a riqueza que nós dois já temos, que nos satisfaz todos os dias. O mundo busca igualdade de raças, de povos, e busca porque quer.
Mas até todo mundo tem o mesmo tesouro, nunca acharemos paz. Mas em Cristo temos paz. A pergunta terminando: você tem o tesouro Jesus? Se tem, ponha sua mão sobre o seu coração e fala comigo essas palavras: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já vive em mim, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo, está em todos nós. Feliz Natal.